Era um culto de quarta-feira, no fim do mês de maio de 2008. O culto ainda estava no começo, quando surge uma mulher toda largada, descuidada. Ela era idêntica a uma comediante de um programa de televisão dos sábados à noite. Chegou falando que não ia conseguir vir ao culto, mas acabou chegando mesmo assim. Falava alto, como se estivesse brigando comigo. Horas depois, o culto terminou. Eu estava atendendo um jovem, orando na moto nova dele, quando essa mulher voltou até mim, gritando e falando ainda mais alto. Eu tentava controlar a situação, mas só piorava. Dias depois, ela apareceu pedindo perdão pelo ocorrido. Anos depois, por causa de problemas de engenharia, a igreja fechou e fomos para uma filial próxima. 4 anos depois, essa mulher ressurgiu. Eu apenas assistia ao culto, não estava servindo como voluntário, pois meu uniforme tinha manchado. Bem no meio da mensagem, essa mulher aparece e começa a falar. Após pedir educadamente que ela fizesse silêncio, ela ignorou e continuou falando. No dia seguinte, ela voltou à igreja perguntando se haveria culto. Conversamos educadamente, e pedi para que ela não ficasse falando durante a mensagem. De nada adiantou. Quase 8 anos depois, pedi para me retirar do serviço voluntário e fiquei apenas ouvindo a mensagem. Veio a pandemia, e essa mulher retornou novamente. Ficava entre uma igreja e outra, mas dessa vez se firmou em uma. No entanto, as falas durante a mensagem continuavam. Foram 3 anos de pesadelo. Eu tinha prazer em ir aos cultos, e havia vezes em que ela não aparecia. Só que então entendi o motivo de ela ter se firmado conosco. Quando ia pedir alimento, atendiam ela, por isso se sentia tão à vontade. Até que um dia, ela se senta bem no meio da igreja, e não atrapalha só uma ou duas pessoas, é a igreja inteira, literalmente. 2 anos se passam, e eu decido trocar de igreja. Um dos motivos foi o comportamento dela, falando durante o culto e não tendo o mínimo de respeito com a comunidade. Até que um dia, me senti em um filme de terror. Os cultos na nova igreja eram à noite. Eu pegava o ônibus da linha verde, ecologicamente sustentável, numa praça da capital do Vale do Paraíba. Assim que cheguei ao ponto, aguardando o ônibus para o culto, sentado e esperando, essa mulher passou na minha frente, falando sozinha em voz alta. Em outras ocasiões em que a via na rua, ela sempre estava falando sozinha. Entro no ônibus, e ela entra logo atrás, me observando de longe, indiscreta. Desço no ponto próximo à igreja, e ela desce atrás. É claro, meu querido ouvinte, que minutos antes, quando ela passou perto de mim, já notei que estava me seguindo para saber qual igreja eu estava frequentando. Como o ponto de descida é em frente a um shopping e ainda estava cedo para o culto, entrei no shopping. E ela me seguiu o tempo todo. Qualquer loja em que eu entrava, ela entrava atrás. Saio do shopping e noto que ela continua me seguindo. No ponto de ônibus, havia um outro ônibus saindo. Entro correndo, e ela consegue me alcançar. Desço no ponto seguinte, próximo à maior loja de esportes da cidade, atravesso a rua correndo e entro no estacionamento que dá acesso a outro shopping da cidade. Mesmo eu correndo, ela andando normalmente conseguia me alcançar. Por sorte, encontro na rua um casal de irmãos indo para a igreja. Eles me deram uma carona e perguntaram: "Por que você está correndo, irmão?" "Está correndo de quem?" Olho para trás, e lá estava ela,
indo em direção ao shopping. No domingo seguinte, o filme de terror continua. Mas dessa vez ela foi bem mais discreta e sutil. Ao descer no ponto de ônibus, noto que ela estava me seguindo. Entro em outra igreja na mesma rua para usar o toalete, e essa mulher entra atrás de mim. Saio e desço tranquilamente para minha congregação. Minutos depois, olho para o lado e ela está sentada próximo de mim. Tive que reclamar com todos os colaboradores escalados sobre ela, dizendo que ficava falando na hora da mensagem. Chamei 2 casais, o casal que me deu carona no domingo passado, e outro casal bem querido por todos. Fomos até ela, e eu questionei. Por que a senhora estava me seguindo? O que a senhora quer? Ela respondeu, você não pode impedir os outros de vir à igreja, não. Quem você acha que é? Estou perguntando por que de a senhora me seguir até aqui. O que a senhora quer? E ela, parecendo um papagaio, você não pode impedir os outros de vir à igreja. 2 semanas se passaram, e vi aquela mulher com o olho roxo, tão feio que estava até fechado. O rosto todo cortado por unhas. Ela me viu na rua e sussurrava, reclamando de mim. A pergunta que não se cala é: quem foi a pessoa que fez uma atrocidade dessas? Ou foi o Tadeu ou foi o Abreu, se você não sabe nem eu. Eu nunca contei isso para minha família, e, apesar de ela me seguir, nunca me roubou, nem fez nada pior.